Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Andipet. Vou começar me apresentando. Eu sou Diego Câmara, atual presidente da Andipet. Aqui do meu lado, Priscila. Priscila. Priscila, CEO da distribuidora Chegato, no estado, Secretária da Andipet secretária da também. Andipet, no estado do Espírito Santo, com sede em Vila Velha. Nós estamos aqui para mais um Mais um podcast. podcast. Acho que esse é muito importante para você, distribuidor, que está nos acompanhando. Onde nós vamos tratar um pouquinho de uma das maiores dores, né? Exatamente. Então Nossa, né? aproveita, apresenta nosso convidado. Estamos com um convidado ilustre aqui, Gilberto Bogado. Seja muito, Bem-vindo, muito Gilberto. bem-vindo ao nosso Prazer. bate-papo de hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu estou honrado, né, de estar aqui e, assim, feliz de saber que, veja bem, nós estamos falando de um programa que está começando agora e logo no começo vocês já vão entrando com o assunto de desenvolvimento de pessoas. Olha O que que legal, né? Exatamente. denota aí a importância, né, Bacana. filosófica, né, da nova administração. Então, Então, parabéns aí. esse projeto tem justamente esse intuito, né? Além de vender serviços que são dos nossos associados, né? A Andipet é um suporte para o associado e convidar, obviamente, consultores, né? Que também prestam serviços para nós. Então, assim, seu nome chegou para a gente na hora que a gente viu, não, vamos começar com o Gilberto, que vai dar muito legal, né? Entrevistamos no último episódio o Boni, então agora uma satisfação enorme estar te recebendo aqui. Muito bom. A Legal? honra é Gilberto, eu minha. fiquei sabendo que seu nome é Gilberto Bogado Selaut. Sellout. Então, Selaut, vamos. eu estou à frente da empresa, na verdade. Nossa empresa se chama Sellout Expert, né? Então, eu sou muito ruim de nomes, né? Assim, eu sempre tive muita dificuldade de nomes. Então, a gente vai logo para a raiz do problema e o que ela faz? Bom, ela transforma as pessoas, né? Aquelas pessoas que passam pelos nossos treinamentos, em especialistas em sellout. Então, o nosso core business é desenvolver as capacidades dos agentes comerciais, né, das empresas de distribuição e da indústria, com foco em potencialização de sellout. Antes Ótimo. de apresentar a tua empresa, assim, dá um resumo pra gente Isso. da tua história, porque eu sei que você foi distribuidor do mercado. Pois é. Então, Então, veja, quantos anos aí a gente está a gente falando? está falando aí agora, no somatório de tudo, 37 anos de Nossa. vivência na área comercial. Eu comecei como executivo de vendas. Eu trabalhei em poucas empresas, né? Foram algumas multinacionais e outras de grande impacto no mercado brasileiro, como a São Paulo Alpargatas. Eu estive na Souza Cruz, passei pela Uhum. Bung, passei pela Mars. A Mars foi uma Ótimo. grande escola, uma grande escola. Foi a maior escola de todas. Todas as empresas investiam muito, né, em treinamento e tal. Então, depois disso, por volta de 2002, 2003, eu deixei o ambiente corporativo, abri uma empresa de distribuição. Essa empresa existiu até 2016, Qual Tá. estado? 2017, Na Bahia. na Bahia, e eu tinha também uma importadora sediada em São Paulo, em Hortolândia, aqui próximo de Campinas, que também era mercado pet, focada em atendimento, distribuidores. A gente fazia as contas-chave também, o atendimento direto e tal. É, Enfim, e depois disso, agora, né, mais recentemente, 2018 para cá, a gente começou a entrar no processo de educação corporativa. E, na verdade, Diego, isso é uma questão, parece que, de realização de propósito, sabe? Porque pense em alguém que faz alguma coisa que lhe dá, assim, tanto prazer, sabe? Uma É assim, satisfação, né? não tem, sabe? Então, assim, eu entendo que eu estou num ambiente realmente onde eu deveria estar, né? Que E estou ótimo. muito feliz com tudo que está acontecendo aí. A gente Você foi hoje, Podendo. distribuidor até que ano? até 2016 com a 16. distribuição, a 17 também a importadora, e 18 a gente começou A o processo, consultoria. a consultoria, né? Começou com um treinamento, na verdade. O primeiro passo foi um treinamento. Eu tinha um modelo de treinamento que a gente aprendeu, inclusive a base dele veio de dentro da Mars. Vocês são Royal Canin, devem ter Sim. essa noção. Então a gente começou com esse modelo de treinamento no primeiro momento, e de lá para cá, outras necessidades foram apontadas pelos nossos contratantes, tanto distribuidores quanto indústrias, né? E a partir daí nós fomos desenvolvendo soluções personalizadas, mas sempre com o mesmo escopo de equipe. Então, eu não vou para a área administrativa, Tá. eu não vou falar de finanças, eu não vou falar de RH. Não, meu negócio é sellout para a equipe de vendas. Então, eu tenho várias frentes agora de negócios, vários treinamentos diferentes, mas todos voltados para o mesmo escopo. Legal. Quando se fala de sellout, a gente tem ali É várias muita coisa. diretrizes, né? É muito amplo, né?
qual que é o seu direcionamento? Quais são as suas frentes trabalhando o sellout hoje? O que que Então, seu serviço contribui? vamos primeiro voltar, né, para a base. O que que a gente entende como sellout, né? Algumas pessoas caracterizam assim, existe o sellout, out. Isso, Não, a gente entende o seguinte, sellout é o seguinte, sellout é a passagem do produto pelo checkout da loja. top. Ponto. Sellout out, é o Então, famoso isto- É o sellout out. sellout Não, out. o sellout original é esse, né? Os outros são outras outros- nomenclaturas. Essa é a base do negócio. Certo. Então, todas as estratégias, porque assim, não existe uma estratégia de uma indústria que vai montar uma estratégia de sellout para sair da indústria e ir para o distribuidor. Essa estratégia ela tem que ir até o final. Você não pode parar no distribuidor, senão você vai Lá no ficar. balcão, né? Senão você vai ficar com a mercadoria estocada no teu estoque e vai ficar parado, o ativo mobilizado. Então, esse é o primeiro ponto. Tá. Então, nós começamos todo o processo com um treinamento que falava exatamente do passo a passo, era do processo da visita. Porque, veja, Priscila, para toda venda, para todo modelo, todo tipo de venda, existe um passo a passo. Você quer pensar num vendedor de uma loja de roupa, lá existe um processo de venda. Para que a venda aconteça, existe um processo. E isso está também na teoria de marketing, né? Quando você fala lá da teoria de Kotler, por exemplo, ele fala sobre o processo da venda. E existem algumas etapas nesse processo. Então, lá tem a prospecção, tem planejamento, enfim, tem a negociação, o fechamento da venda. Então, esse processo existe para qualquer coisa. Tá. No ambiente de vendas externas, ele também existe, né? E aí entra um ponto importante, é que muitos profissionais, né, desse segmento, sendo representantes, vendedores, gestores e tal, muitos diretores de empresas de distribuição desconhecem isso. E aí o que acontece? Não existe padronização, não existe um modelo de atendimento e tal, né? Então nós entramos com foco nisso no primeiro momento, alinhado a uma filosofia de trabalho que tem a ver com assim, é muito corroborado até com aquilo que o Boni falou na entrevista dele, né? Que é a coisa nós entendemos isso como venda servidora. Ou seja, é um título trazido por um autor americano chamado Daniel Pink, ele que aborda esse tema, né? Que é decorrente daquele texto lá que falava sobre liderança servidora. Então, assim, como é que você pode obter os melhores resultados de vendas servindo primeiro? Então, se você quer ter melhores resultados como lojista, se você não entrega para ele, você não é um prestador de serviço, você não é um parceiro no desenvolvimento daquela loja, as suas portas sempre estarão fechadas. Você tenta... Muitas das vezes eles perdem, o que a gente sente no mercado, assim, para a nossa equipe, eles perdem essa primeira chance, né? Eu costumo dizer, colocar a primeira venda é muito fácil. O que você está colocando aqui, a preocupação é fazer com que esse teu produto gire. Então, assim, a gente tem muita preocupação de ver isso no mercado, muito distribuidor ainda fazendo altos estoques em loja, colocando grandes condições, eu parcelo em 12 e tal, o lojista fica hiperestocado, o produto vende super devagar, ele fica com aquela sensação de ter feito um péssimo negócio e relacionamento abalado daqui para frente. É muito comum. Mas assim, antes, né, a gente tem tanta coisa para falar, né? Quanto tempo a gente tem hoje para discutir pois esses então, assuntos, vai ser um gente? episódio mais longo, eu Ei. acho, viu? A gente vai chorar aqui. Porque acaba Muito que a gente bom. vai transferir nossas dores, né, para Muito debater isso aqui. E é bom que você faça isso, porque me ajuda, inclusive, a Sim, entender. sim. Eu É porque, adoro conversar com Gilberto, distribuidores. está no nosso dia a dia, né? Um dos Totalmente. grandes desafios nosso como distribuição é garantir esse sellout, Totalmente. né? E padronizar a equipe, né? Ter todo esse investimento. Acho que para deixar claro que hoje você é um consultor, você vende tudo que a gente vai falar aqui hoje, você vende Sim. como serviço, né, para os associados. Então já fica aí, né? Vamos esse tentar canal passar aberto. por todos os temas, então. Vamos passar. Né? E aí, Vamos. sem se aprofundar muito vamos o máximo que a gente conseguir explorar aqui do Então ele Gilberto. trouxe ali a vamos questão tocando. da padronização, seria isso, de processo, né? A primeira etapa. Veja, existe uma etapa. Isso vale como. Isso assim, é um bônus, tá? É um bônus para Andipet. Vamos assim, Vamos ó. É lá. um bônus para Andipet. Anota aí, Já anota aí, gostei. pessoal. Ó, pessoal, anota aí. Você que vai. Assim, ó. 95% das empresas. Nós atendemos hoje já mais de 100 distribuidores nesses últimos 3 anos, né? Então, Você está que só a gente nesse começou mercado, né, Gilberto? só hoje? nesse mercado. Parabéns. Eu já atendi também distribuidores de outros segmentos, né? Tá. O alimentar, A material de especialidade construção, daqui. mas ultimamente o mercado pet tem me chamado, porque assim, é um mercado que eu tô nele há muitos anos, né? Entendi. Então eu acabo sendo meio que... Expertise. Eu tenho muito detalhe sobre loja e tal, gerenciamento de categoria, essa coisa toda. Enfim, veja,
Uma das etapas esquecidas pela maior parte das equipes de vendas, pode ser que vocês, como Royal Canin, porque tem lá uma estruturação de treinamento diferente um pouco, pode ser que não se incluam nesse grupo, mas a grande maioria dos distribuidores que eu já atendi, as equipes de vendas passam batido por uma etapa crucial, que é a prospecção. O que é a prospecção? A prospecção não é não é, novo não é uma cliente. não é essa prospecção. Uhum. É lógico que essa precisa acontecer Também. também, mas eu estou falando durante um processo de conversa com o distribuidor, com o lojista. O vendedor precisa buscar lançar perguntas para esse lojista para que ele entenda quais são as aspirações desse lojista. O que ele pretende para o futuro, Mas, por aí, sabe? antes disso, Gilberto, primeiro eu preciso formar meu time. Então, assim, o que que eu tenho que buscar na rua? Que perfil que eu tenho que buscar para um vendedor para que ele fique mais familiarizado com essa política? Então, essa talvez seja a maior dificuldade nossa, né? Seleção, recrutamento. Quais são os erros que você está vendo hoje na formação, assim, de um time? Para pegar esse perfil que você falou há pouco. Tem boas oportunidades aí, viu, Diego? Muito boas oportunidades. Nós temos um dos serviços é um treinamento que é focado para o time de gestão, e gestão de vendas e gestão de RH. Nós aprendemos lá no passado um modelo, né, uma sistematização no processo inteiro para você chegar tanto na etapa de captação, quanto seleção, quanto retenção de pessoas. Então, são 3 momentos Entendi. diferentes do processo. Então, vamos lá. Aí a pergunta é: mas eu tô selecionando mal. Eu só chego, para mim só chegam 3 pessoas aqui no meu processo seletivo e às vezes não tem nenhum candidato para entrevistar, porque você marca com 3, Não é muito possível que aparecem, nenhum né? deles apareçam. Então peraí, então o teu problema está anterior a isso. O seu problema Uhum. está na captação. Você está captando, a Uhum. qualidade da captação não está boa e a quantidade também não está boa. Então eu Tá. preciso rever isso. Então, onde é que eu vou? O que eu faço? Pronto. Então a gente tem lá algumas recomendações que você precisa rever o seu processo de captação. Aí depois você vai passar para outra análise. Agora a pessoa já entrou na empresa. Pô, mas eu não consigo. O cara dura 3 meses e eu tenho que mandar o cara embora. Opa, então o meu problema está na etapa anterior novamente. É o meu processo seletivo que não está bom. O que eu estou fazendo para selecionar essa pessoa? Eu estou fazendo o quê? Eu capto o currículo e faço entrevista, 2, 3, 4, 5 entrevistas com pessoas diferentes dentro da empresa. A última é a minha, sou diretor e tal, e o meu processo seletivo é esse. Eu procuro seguir esse funil, vamos dizer assim. O setor de Sim. RH faz a limpa dentro dos requisitos que a gente está pedindo, que tenha carro, eu dou preferência para ser veterinário, etc. Então, é o grosso ali, Sim. né? Vem as primeiras seleções, aí cai na gestão, que muitas das vezes nem está preparada, né, para qual pergunta fazer, etc. Não sei se você passa por essa dificuldade. E quando chega para mim, já é o fator decisório. Eu quero só 2 pessoas, eu vou escolher entre um ou outro. Mas recente, semana passada, passamos por todo esse processo, escolhemos uma promotora de ponto de venda. Tudo certo, vamos começar o treinamento. Cadê a pessoa? Não apareceu. Sumiu. Tava tudo certo, É, contratada e não... é. Impressionante. Assim, veja, nós O que temos aconteceu contigo, eu não sei, mas a primeira vez comigo Não, mas isso é é recorrente, comum. Diego. É É recorrente. muito É recorrente, recorrente, é acontece recorrente. bastante. A questão é que existe no mercado aí uma movimentação, né, importante que a gente precisa considerar também, é que existe uma geração nova chegando e que tem um monte de coisas diferentes aí nos Diferente. comportamentos, né? É. Isso é uma questão que é verdadeira e a gente tem que estar preparado para isso, né? Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, quando você fala do processo de seleção, a gente tem algumas recomendações dentro do processo seletivo, onde a gente, por exemplo, usa muito mecânicas onde você consiga tentar, onde você busca, digamos assim, encontrar no Uhum. candidato as competências Uhum. que ele vai precisar para executar aquela tarefa que você está contratando ele. Então, como é que eu faço isso? A gente usa a recomendação de construir dinâmicas para que você explore isso. Dinâmicas individuais, dinâmicas em grupos. Se você tiver mais de 1 ou 2 candidatos, coloca 2 ou 3 pessoas para discutirem e tal. E você começa Legal. e você fica como observador desse processo. Então, é um processo muito rico. Nós fizemos, inclusive, o ano passado, um grupo de distribuidores de uma das indústrias que a gente atende o ano passado. A gente fez um piloto com eles aqui em São Paulo, por acaso, mês de agosto. Foram 12 ou 13 distribuidores que nós chamamos. E assim, fizemos um processo seletivo ao vivo.
um dos distribuidores aqui de São Paulo estava contratando realmente, né, pessoas. Aí nós chamamos os candidatos para participarem, eles foram avisados, né, que ia ter Aham, que ia um ser bando que uma... de entrevistadores e tal. Mas aí a gente conduziu e foi muito rico. Então, assim, quando a gente explora mais as competências, você consegue enxergar o candidato, consegue visualizar ele lá no campo, por exemplo. Sabe? Pô, eu não quero um cara desse para falar com o meu É, cliente. Ou então, não, eu quero um cara desse para falar com o meu cliente. Você percebe, né? Explorando é. isso. Não, mas assim, eu acredito que, até pela experiência que a gente tem no dia a dia, né? Por mais que você tenha ali todo um processo espetacular, né? E uma captação de uma pessoa sensacional, o grande lance no, na execução. É no dia a dia, acompanhar, porque hoje eu acho que um dos maiores desafios nosso ali na contratação é o comportamento, né, desse indivíduo. Isso aí é no dia a dia mesmo, acontece. Uma coisa que eu tenho adotado muito, até como estratégia, que assim, a gente sofreu muito lá na região com turnover, né? É justamente acertar o processo de seleção. Então, lá eu tenho uma pessoa especialista no assunto e eu faço uma terceirização. Por mais que a gente tenha RH dentro da empresa, eu faço uma terceirização na captação. Então, ela consegue buscar pessoas com mais conexão ao que eu busco. Isso tem dado muita assertividade. Então, fica até essa dica aí, porque às vezes a gente quer dominar todos os processos, isso às vezes não é nossa capacidade, né? Isso A gente não mesmo. está dentro do nosso É preciso know-how buscar ali. apoio terceirizado às vezes. É. Sem dúvida, sem É. dúvida. Eu te confesso que eu já sofri mais com rotatividade. Assim, tem um percentual saudável, assim, 20% da equipe faz sentido, 30%, Eu não não consegui tem... encontrar um dado dentro dos distribuidores, sabe, Diego? Mas assim, no Ah, mercado, de uma forma geral, quando você fala de vendas, em algum momento, agora não vou conseguir lembrar a fonte exatamente, mas eu tá. vi alguma coisa que ficava em torno de 10 a 15%, como Que é sendo saudável, né? algo Saudável. dentro do limite aceitável, Que sabe? assim, eu vou te... Mas fora isso, ou acima disso, realmente vai te causar Tipo, algum tipo de impacto. 30% Vai te causar realmente... impacto. Acho que está muito ligado Vai te causar também impacto. à categoria, né? A- a- Porque quando você tem ali, às vezes, uma remuneração mais baixa, isso às vezes tem um turnover Sim, sim, mais sim. ali maior, né? Tipo, Mas promotores roda muito, né? A parte técnica e promotoria de PDV é onde tem a maior rotatividade. Aí quando está na área comercial, que já tem um bônus maior, né? Um salário compondo, aí a retenção realmente... E aí que é o problema, né? Quando roda, a rotatividade acontece dentro de uma determinada carteira, que já tem um relacionamento, você começar aquilo do zero. agora que Muito quero complicado. aproveitar isso, porque assim, olha, nós como distribuidores hoje recebemos ali um desafio perante a meta, certo? E você tem uma rotatividade ou um turnover dentro do seu time, né? Essa dificuldade de formar um time, de hoje estar com ele todo completo. Como que a gente administra isso, né? Formar um time desde a da base para ter um olhar mais a longo Primeiro prazo, emprego o mesmo, ou primeiro pegar algum da emprego, concorrência, que é mas, muito mais comum, mas que você inclusive. precisa de velocidade para entregar a É, meta. Como que o Gilberto ajuda o distribuidor nisso aí? O que que você tem de solução? O que a gente tem visto é assim, primeiro precisa, o que a gente não pode esquecer, desse aspecto que a gente acabou de falar, da sistematização, de você ter alguma coisa realmente robusta, né, como um processo muito bem estabelecido, que inclusive Show. envolva a retenção. Porque, tá. veja, a evasão da empresa muitas vezes está relacionada à falta de perspectiva, Tá. muito relacionada. Então, eu sempre gosto de ressaltar que dentre as estratégias de retenção, uma delas é justamente desenvolvimento de longo prazo. Muitas indústrias se utilizam desse. A Mars, inclusive, era uma das empresas que fazia isso, né? Uhum. Assim, ela tinha um desenvolvimento de longo prazo baseado em competências, então você sabia quais eram as oportunidades de desenvolvimento que você tinha, quais eram as suas potencialidades, e você enxergava você se desenvolvendo, inclusive com possibilidade de crescimento na empresa, o que era altamente relevante. E as empresas de distribuição, nas empresas de Uhum. distribuição, isso não é tão presente, não é tão frequente. Então, a questão é, se eu tenho rotatividade, eu preciso trabalhar os meus aspectos relacionados às pessoas. O que é que está acontecendo? O ambiente da empresa, qual é a situação organizacional da empresa? As pessoas estão
né? Qual é o ponto? A comunicação está fluindo? Enfim, então, são vários elementos que precisam ser revisados, mas é importante que se faça isso, né? Porque a indústria, ela não tira o pé. Não. Né? Passou carnaval, mas veja bem, mas vai ter 10 dias, não sei o De quê. fe... Pois é, a fábrica ela não vai parar. E aí É. você tem que. As cargas estão chegando. Então, É. assim. E aí, se você tem lá um gargalo, você tem uma, duas rotas, você tem um supervisor de vendas que deixou a sua empresa e tal, olha o problema. Então, a questão é, se eu encontrei bons talentos, eu tenho que fazer de todas as formas, criar políticas efetivamente, né, dentro, logicamente, da realidade de custos da empresa, para poder manter essas pessoas dentro da empresa. Se você não fizer isso, você vai estar contribuindo com esse problema que você está vivendo. E a questão da velocidade, eu gosto de dizer o seguinte, sabe? Tem uma coisa importante sobre isso, né? Execução de ponto de venda, a partir da equipe de... Ontem eu estava conversando com um distribuidor e a conversa foi exatamente em cima desse aspecto. A gente fala o seguinte, ó. Quando você tem clareza sobre o que o seu time precisa executar no ponto de venda, e você tem isso está comunicado claramente no nível de chefia, no nível de coordenação, gerência e também lá para a equipe de base, né, para a equipe lá que está os vendedores e representantes lá na ponta. Se isso está muito claro, você tem um processo de visita, por exemplo, bem estabelecido. O que você precisa fazer é ter a equipe de gestão efetivamente acompanhando isso lá na ponta para que aconteça. Porque não adianta nós termos isso na teoria, Planejado. tá bonito no papel, porque a planilha aceita tudo, Uhum. o papel, o Word aceita tudo, só que não executa. Então, só para concluir o pensamento, existe um beabá que... E aí entram alguns distribuidores, né? Eu ouço isso, eu tenho atendido alguns clientes e que a gente não conseguiu fidelizar alguns clientes. A gente não tem 100% de fidelização com os nossos clientes, porque alguns deles optam, vou fazer agora outro ciclo de treinamento com outra linha de raciocínio. Só que se você está passando uma orientação, que vai ser uma orientação que vai ser passada para a equipe de vendas como sendo uma orientação da empresa de distribuição. Olha, o que eu espero de uma visita hoje é isso, 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 lá no ponto de venda. Se você muda essa orientação a cada 6 meses, essa pessoa não está sendo treinada. Ela está. Sabe? Então falta uma diretriz básica que precisa ser constituída primeiro, para depois. Do O processo. processo. E fiscalização. E né? depois acompanhamento. É. Eu tenho criticado isso, uma das coisas dentro do nosso um programa nós temos que é um programa de desenvolvimento de gestores, e ele fala muito sobre a questão do campo. Então, assim, não existe um supervisor de vendas, um gerente de vendas, que tenha uma agenda 80% administrativa. Esse cara não é gestor de vendas, ele é gestor administrativo de vendas. Eu tenho uma tem que regra. estar na rua, né? Eu tenho uma regra, eu tenho 4 gerentes, tá? Pra você ter uma ideia, uma para cada marca. E a regra dentro da empresa é segunda-feira e sexta-feira, demandas internas, que tem demanda de indústria, tudo. Terça, quarta e quinta, rua, campo, acompanhar o time. Você estava falando ainda há pouco aqui de processo, né? A dificuldade que a gente tem de fazer com que todos sigam o processo que foi estabelecido. O que é o processo? O processo nada mais é do que o registro de algo que deu certo. Então, quando você foge dele, vai dar errado. Aquilo já foi testado inúmeras vezes, a gente registrou o processo, que é o que deu certo. E o que eu estou falando aqui é de planejamento. A minha preocupação com a execução, ela tá depois. Porque hoje o desafio está em fazer com que o próprio vendedor faça o seu planejamento do mês. E eu vejo muitas das vezes ainda a gestão entregando um plano pronto. Olha, tá aqui, segue isso aqui, que ele dobra, bota lá no carro e não olha aquilo. Então a gente vai falar de tecnologia lá na frente, mas eu entreguei ferramentas para que eles tenham essa autonomia. Só que é um desafio constante. Quando você bate dia 5, eu vou lá olhar o planejamento do vendedor, eu não vejo, não está pronto. Diego, deixa eu te falar sobre sensibilização. Sensibilização. O que é sensibilização? É você fazer a pessoa... Eu digo sempre o seguinte, na abertura do curso do Alta Performance PDV, que é o nosso treinamento de vendas que fala sobre execução de ponto de venda, eu digo o seguinte, gente, esse material aqui que vocês vão ver, já passaram mais de 3.400 vendedores, a gente já tem comprovação total de que esse método funciona. Só que ele não vai ter valor nenhum se você não aplicar. É como se você fizesse assim, um livro, comprou um livro bonito, capa bonita, nosso conteúdo maravilhoso, mas ele está na estante e você nem deu. Não leu. Então, e aí eu uso uma outra analogia de forma muito recorrente.
Não existe forma de você treinar qualquer indivíduo seu, da sua equipe, sem que ele se sensibilize. É assim, ó, é tipo aprender a nadar. Uhum. Não dá para aprender a nadar vendo vídeo ou lendo livro. O cara tem que cair na piscina. Ele tem que entrar, ele tem que sentir a densidade da água, a dificuldade, a água entrando no ouvido, vai beber água, aprender a lidar com tudo isso. Então, lá nesse treinamento específico que a gente tem, assim, são 7 etapas que nós entregamos. Cada uma das etapas é um escopo específico. Em cada uma das etapas, nós levamos o aluno a praticar aquilo. E quando ele pratica, Priscila, e vê resultado, o índice de sensibilização é muito alto. Tanto que a gente tem um índice lá, uma medida interna que nós temos dos resultados, nós temos 84% hoje de aplicabilidade depois de 6 semanas. Então, depois que encerrou o treinamento, nós fazemos medições junto com os gestores. Quem me diz esse número não sou eu, são os gestores das equipes de vendas. Nós temos 84% de aplicação, efetivamente. Os 16% que não aplicaram vão ser demitidos? Não. Não, de forma nenhuma. Eu digo que, gente, não façam isso. Trabalhem esses caras. Uhum. Desenvolvam esses caras. E mesmo esses 84% que já estão praticando, não estão praticando totalmente. Total. Então, ainda tem muita gordura para vocês queimarem, investirem em acompanhamento, em lapidação dessa aplicação. Então, sensibilização é o segredo para você conseguir ampliar efetivamente e fazer com que a pessoa pratique isso em todas as visitas. Nesse ponto, a resistência às mudanças, normalmente é de quem já tem mais tempo de casa, né? Isso é bem padrão. Muito padrão. Nossa, eu tenho um caso emblemático. O cara tinha um índice muito elevado de comissionamento, um valor muito elevado de comissionamento, mais de 35 mil reais por mês e tal. E uma história muito interessante. E ele era, além de tudo isso, líder da equipe. Líder. Nossa, ele era um representante, mas visto como exemplo ali dentro. Pronto, visto como, Tá. sabe, aquele cara referencial. Influente, né? Só que a indústria se modificava, trazendo produtos de valor agregado novos, e esse continuava só no que ele fazia. No arroz com feijãozinho lá, básico e tal. E chegou um momento que a indústria, Não gente, cabe. mas aí não, vamos lá. E aí nós acabamos o nosso ciclo de atendimento com esse cliente. Só que eles disseram o seguinte: nós vamos insistir, a planeação dele vai ser mais longo, porque ele tem muito tempo de casa, vamos valorizar tudo isso, porque tinha um capital intelectual muito importante realmente. E nós acompanhamos esse caso por mais tempo e durou aproximadamente mais 6 meses, até que eu recebesse uma notícia positiva. Ah, que bom. Eles conseguiram chegar. Então, assim, mesmo sensibilizando, existe resistência. Então, se você não sensibilizar, a resistência é muito maior. É muito maior. Então é preciso incluir esse elemento da sensibilização no processo de treinamento para você poder... Você faz, então, desde a formação, uma consultoria de formação de equipe, de processos. Quanto tempo isso leva, assim? Uma consultoria de quanto... Se eu quiser falar só sobre desenvolvimento de times ali, não vou entrar em detalhes ali com a questão de, nada, eu quero só formar algum time, olha, o time que eu quero é esse perfil, defina processo, eu vou contratar o Gilberto para quanto tempo, assim? Então, esse produto que eu estou te falando, ele é um produto que já está pronto, né? E nós entregamos ele hoje em 7 semanas. Eu preciso de intervalo. Você se desloca para o local? Nós temos duas formas de entrega. A gente tem... Hoje, a maior parte dos negócios hoje acontece no online. Por causa das questões de custos e agregação de pessoas. Juntar todo mundo numa mesma base fica muito caro, né? Uhum. Mas a gente também faz presencial. No presencial, o modelo de entrega é diferente. Não precisa de 7, precisa de 4 encontros. Entendi. Porque são imersões de 8 horas aproximadamente e que é profundo, é pesado. Assim. O cara sai no final do dia muito sensibilizado. Pra você ter uma ideia, uma das etapas presenciais envolve uma visita ao ponto de venda. A gente vai junto dentro da loja. Com um vendedor? Não, com a equipe que está sendo treinada. A gente organiza. Por exemplo, se você tiver uma equipe muito grande, eu gosto de pensar sempre que a gente vai preparar sempre antecipadamente os gestores para que a gente possa dividir às vezes. Mas geralmente dá. A gente coloca numa loja grande e tal. Agora eu fiz no Rio de Janeiro, recentemente a gente fez isso. Uma loja maior, aí o time era 13, 14 pessoas. Você pega um dia de semana ou faz isso num... Não, geralmente
Pode ser final de semana, sem problema. Uma Só que assim, sexta, o ponto por exemplo. crítico eu preciso avisar o lojista antes, né? Tá. Preciso deixar bem avisado. A gente vai chegar, Ou vai chegar chegar aqui com a atrás. turma, um bando de gente Mas estudando é muito rico. prateleira. É muito rico. E aí todo mundo vai, todos os participantes fazem a execução do exercício, né? A gente, nessa visita, a gente tem 2 objetivos. A gente tem o objetivo da prospecção, que é para conversar com o lojista, e também para fazer a verificação de ponto de venda, que é uma técnica lá que a gente apresenta, que é o 4P1V. Todo mundo que ouve, vai saber, não tem nada na internet, só tem lá dentro do curso Alta Performance. Gente, mas isso aqui tá muito bom, né? Ele criou o modelo. Isso aqui tá muito É um bom. modelo. Gente, todo distribuidor vai ter que escutar esse podcast, hein, Isso é Diego? interessante, gente. Isso Muito faz bom. sentido. Gilberto, vamos lá então. Olha só, a gente está falando aqui de resistência, de mudança dentro de um processo, e a gente vê o mercado em constante evolução, trazendo novas ferramentas que podem agregar positivamente, acho que mais positivamente, quando direcionado o uso, mas quanto à inteligência artificial em vendas, né? Você já está falando sobre isso também, né? Já Você já inserindo, traz né? isso para o seu negócio, já consegue instruir o time, o distribuidor a usar de forma assertiva? Como que tá? Tem meios aí, tem meios, né, de meios. usar. Na verdade, o que está acontecendo é interessante isso, né? Porque assim, assim, como é que eu posso dizer? É um tsunami, né? A IA Nossa. é um tsunami, na verdade, né? Porque o mundo inteiro, de uma hora para outra, começou a utilizar. Eu fiz uma imersão agora, recentemente, né? Eu preciso começar a entender de forma mais aprofundada, até para poder orientar, né? Então, assim, o que acontece hoje é o que a gente está percebendo, primeiro, o cenário. Bom, as equipes de vendas, de uma forma geral, não estão se familiarizando nem utilizando a inteligência artificial para Sim. praticamente nada. Ou então, no máximo, para fazer lá algumas perguntinhas, né, aqueles prompts que a gente encontra aí pela internet. Isso é uma oportunidade. Eu diria que a inteligência artificial tem uma capacidade de auxílio para nós fantástica. Então, vamos lá. Eu posso usar, por exemplo, né, a inteligência artificial, eu já fiz alguns testes para fazer treinamento. Então, eu quero, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de usar escutativo. Escutativo, inclusive, é uma técnica dentro do curso Alta Performance. Então, eu tenho lá um lojista que vai levantar uma objeção para mim, e o vendedor despreparado, olha, Priscila, você chega para mim e fala assim, Gilberto, não, o teu preço está muito alto, tal. Aí o que o vendedor despreparado vai fazer? Não, fica tranquilo que eu vou ligar para Diego, que aí Diego vai conseguir aqui um descontinho a mais. Pô, peraí, o nosso não faz isso não. Peraí, me fala um pouco mais sobre isso. Me conta um pouco mais. Escutativo, eu vou explorar o seu pensamento para entender e tal. Então, dá para fazer isso com IA. Então, você consegue programar, você consegue fazer um perfil, né, de um lojista qualquer, e aí você começa a treinar isso, porque isso tem que ser treinado. Porque senão, o que acontece? Ele acaba não usando a técnica, né? Então, ensinar sobre isso é importante. Depois, a gente tem uma outra possibilidade importante. Num dos módulos, a gente fala muito sobre planejamento de vendas. E planejamento de vendas não é o nome do cliente numa linha de Excel, com os meses lá, janeiro, fevereiro, março, abril, com uns 10, 12, 14, 13, 15 mil até o final do ano. Isso não é plano. A maioria acha que vende 10 mil por mês, agora eu vou propor 12. Isso é desejo. Isso Exatamente. é desejo. Porque o plano ele tem que entrar com recursos, tem que entrar com as métricas, quais são as datas, quem são os responsáveis e tal. Então, pronto. Tenho dificuldade de produzir plano de ação, plano de vendas para um cliente? Usa IA, irmão. Usa IA. A questão somente é que você precisa ser orientado para mostrar para ela um modelo que você vai dar. Olha, nós usamos, por exemplo, o modelo SMART. No nosso treinamento, a gente usa o modelo SMART, que é simples, rápido, objetivo, inclui todas as etapas e tal, fácil de entender, e aí colocamos lá. Você programa isso, pronto, você vai sair com o teu plano de vendas, né? Depois nós temos uma outra ferramenta fantástica lá dentro do treinamento também, que também dá para adaptar com a inteligência artificial, que é um modelo de análise de rota. Você falou no começo alguma coisa, Diego, nesse sentido, onde o supervisor chega para o vendedor, para o representante e entrega para ele um plano de ação, né? Nós, dentro do treinamento, provocamos o contrário, para que ele chegue. Só que como é que ele chega se ele não tem base? Se ele não for orientado, se ele não for familiarizado com os números, ele não vai conseguir chegar para você com as demandas. Então, a gente mostra para ele como é que ele poderia fazer a partir da análise de itens, categorias e marcas.
Então, cruzando unidades vendidas, faturamento e positivação. Então, aí você vai conseguir pegar todo o seu mapa e identificar. Você pode usar a inteligência artificial também para te ajudar, inclusive, a buscar quais são as prioridades dentro dessa performance que a tua rota tem. Então, são meios que hoje dá para você utilizar já, agora, imediato. Você pega lá um extrato cruzando essas 3 colunas, unidades vendidas, faturamento e PDV positivado, cruza isso, você vai ter um extrato da tua área. Quais são os produtos que estão... Você tem 1.000 clientes na área, aí o teu principal produto, você está vendendo ele para 800 lojas. Tá bom? Aparentemente sim, né? Tá, 80% de cobertura, tá bom. Mas o segundo produto você tem só em 500 lojas. Gilberto, eu vou pedir licença, trazer até um problema meu. Aproveitar a consultoria aqui, Olha, gente, né? vamos colocar na conta aqui do Diego. Assim, eu sou muito entusiasta, né, de tecnologia, eu uso tanta ferramenta que você não tem noção. E só o meu BI, eu tenho mais de 50 painéis, pra você ter uma ideia. Até o meu painel de compras eu tirei do meu sistema e eu uso um sistema robusto. Eu joguei para um BI que eu achei mais interessante naquele formato. E aí, eu estendi isso para o meu time. Eu abri para que eles tenham toda a vida deles. Eles não têm acesso à informação macro, tem a vida deles ali dentro. Só que o deles tem 15 painéis. Então, acesso à informação está na mão. Planejamento, onde eles colocam dentro de uma planilha o que eles vão fazer. Tarará. Aqui vem o primeiro gargalo. Excesso de muitas informações e a maioria deles com dificuldade interpretativa do que está ali. Olha o que eu estou visualizando, vê se eu estou viajando muito aqui. Eu queria orientar a máquina, tá? Esse é um dos que está no meu planejamento. Eu queria orientar a máquina para que um painel já desse o objetivo da visita mastigado. Se aquele cliente é semanal, se aquele cliente é quinzenal, se aquele cliente é mensal, eu vou informar isso para a máquina e IA é justamente isso. Quanto mais informação tu dá, mais volta, Mas ela retorna. né? Para que ele tenha um painel onde ele vai colocar o nome do cliente que ele está vendo e vai vir o objetivo da visita, o que é produto que a região compra e aquela loja não tem, a IA faz esse cruzamento. Itens que entraram em ruptura, até para que o vendedor vai identificar se esse item está na loja. O que seria? Comprou, passa 3 meses, não fez reposição aquela loja. Tem um amarelinho ali para que esse vendedor entre na loja, já vou procurar esse produto. Foi o cliente que esqueceu de comprar, foi eu que esqueci de oferecer, ou esse produto está na gôndola. Então vem aqui um pré-pedido e o volume, obviamente, que vai justificar o atingimento da meta dele. Se eu tenho que vender 100 mil, aquele cliente é 10%, menos que 10 eu não posso sair. Então, toda essa composição, né, de ruptura, de oportunidade, de valor de objetivo, dividido por departamento, vinha aquilo mastigado e o vendedor já entrar com aquele objetivo na loja. E gastar menos energia com o braçal. Estou viajando, está muito distante ou está bem próximo já de Eu vejo que, olha, em 2018, Tá. eu fiz uma viagem para a França e eu fui visitar um distribuidor chamado Alcyon. Eles tinham na época, né, 5 estruturas espalhadas pelo país. E uma das coisas mais impressionantes que eu vi foi que um representante, um consultor de vendas, cobria 400 pontos de venda. Nossa. Como é que eles fizeram isso? Ah, tudo bem, a infraestrutura é maravilhosa, os pedidos entravam até as 10 horas da manhã, eram entregues no mesmo dia, o caminhão voltava até as 17 horas para o CD. Mas onde é que está a chave do processo? A comunicação distribuidora com o ponto de venda. Então, hoje, uma visita de um profissional seu no ponto de venda, para ele fazer um levantamento efetivamente das necessidades do lojista, toma em torno de 60% a 65% do tempo da visita. E eles lá fizeram a automação desse processo. Então, você não tem... Né, hoje, esse consultor dos 400 clientes, na verdade, ele não ia com a mesma frequência, porque ele não precisa. Porque a reposição... Ele vai uma vez por mês para o cliente para falar de estratégias de negócio futura. Né? É outra história. Outra história. Porque é a máquina que faz. Esse é o ponto. Então, assim, se você não... Porque, assim, o tempo da visita, né, a ideia é que nós aqui no Brasil não conseguimos ainda encontrar meios de otimizar esse tempo. Nós precisamos tirar essa questão do tempo de execução, de verificação de ponto de venda, de levantamento de estoque, sugestão de pedido, é muito extenso ainda. Então, a questão é como é que eu faço para otimizar isso?
É uma estratégia chegar com tudo pronto? É, mas a pessoa lá na ponta para executar tem que ser muito bem treinada, porque ela pode começar a pular burlar. etapas, a deixar de olhar o ponto de venda. Não, mas peraí, mas o Diego mandou para mim um formulário, eu vim aqui, cheguei e fechei o pedido. Mas, pô, peraí, mas e Mas as e essa outras oportunidade? 20, Deixou 40 para oportunidades que trás. ficou no ponto de Tá, venda? entendi. Então, é Porque... Entendi, uma questão que tem que ser entendi. observada, né? Agora, assim, um ponto que eu ainda vejo de muito desafio no nosso negócio, Diego, Ah, não só falando de inteligência artificial, mas um outro item até que eu vou trazer, que é a venda online hoje, é o medo do vendedor de perder a função dele, né? Ele mesmo boicota todo essa otimização do processo, né? conferência do estoque na loja. Porque ele tem medo Hum, de ser substituído pela pela máquina, né? Então, assim, você vê uma resistência muito grande do B2B, né? Ainda, tanto do nosso time quanto do lojista, né? Que tem ali a praticidade de ter o nosso time visitando, fazendo conferência e Verdade. tudo, né? Nós poderíamos já estar anos-luz, né? Se tivesse uma integração, por Você exemplo. conhece algum distribuidor que já está integrado base com base varejo? Existem canais. Você pode, inclusive, Porque a gente está integrado com com, todas as indústrias, é, mas eu não vejo ninguém integrar Nenhum varejo. mas lojista existem integrado. canais hoje, existem canais no Brasil, por exemplo, Mercado o Pet canal, não, né? o canal de Esse bebidas já já tá. tem, o canal de cosméticos. Isso é uma tendência, né? O nosso mercado ainda está Mas, Diego, amadurecendo, né? a Andipet pode ter um papel importante nesse processo, por Sim. exemplo. É de buscar a viabilização com essas empresas que estão à frente dessa tecnologia, porque o ponto importante aqui, a chave, na verdade, é a viabilidade de custos, né? É. Ainda hoje, hoje, quer dizer, eu não posso dizer isso com certeza, porque eu não estou mais como distribuidor e tal, mas na época eu fiz algumas consultas e tal, e os valores eram muito elevados. O investimento, assim, o payback desse investimento era coisa de 4 anos, 3 anos, 4 anos. Então, muito, muito longo, né? Agora não. Pode ser que tenha viabilizado isso, É, né? Então, a dificuldade que me passaram quando eu tentei algo do tipo era o software das lojas, que sempre eram mais simples, hoje já não está é, mais, Quando hein? Já são tem, né? quando tem, mas assim, a gente já vê investimentos em software mais robustos. Eu é, ainda acho que o gargalo está na desconfiança, sabia? O lojista Da ainda, informação, né? será que ele vai pegar só as informações dele ou vai beliscar informação de concorrência, sabe? Que eu acho que isso é tranquilo de ser isso é resolvido, conscientização. né? Conscientização. Ele vai Aumen- perceber o benefício de estar tudo automatizado. Poxa, Mas o que a Priscila falou é mega real, assim. E eu falo para o meu time, essa questão de reposição, isso vai virar automático. Vocês têm que se preocupar com o sellout lá na ponta. Então é muito mais função de promotor de venda, sem né, dúvida. do que de vendedor, de Uhum. Não. repositor. Eu acho que a sua fala, essa preocupação dos vendedores, ela é verdadeira. Fizemos um vídeo há pouco tempo atrás, e eu dizia nesse vídeo lá no meu perfil, falando o seguinte: olha, a função de representante vai acabar. Como ela é hoje, Uhum. Como vai ela é acabar. hoje, Vai vai. acabar, com certeza, porque você está incorporando, né, novas tecnologias, novas técnicas, novas práticas. O lojista está exigindo. Eu tenho percebido, falando com lojistas, né, agora nessa frente que a gente abriu recentemente do treinamento de vendas online, os lojistas falando sobre a questão da ausência de boa parte dos representantes em loja. Em Ou seja, os loja. pedidos estão sendo feitos por WhatsApp, Diego. E aí? É, não. Então, ou seja, aí esse representante aqui está reclamando da questão do risco de extinguir a função. A É função. claro que isso não tem condição. Essa questão da visita à loja, eu digo o seguinte: pode ser que hajam tecnologias, inteligência artificial, automação, mas o bom profissional, ele vai continuar sendo necessário É. para Não vai sentar deixar de com o logista, para existir. sentar com o logista para definir estratégia. Alguém vai ter Exato, que ficar exato. responsável por isso, porque É. não alguém que está É. capacitado, né? Porque negócio se faz entre duas pessoas. Eu É costumo dizer isso, isso. tem É jeito. desenvolver no time essa visão de dono de loja mesmo, né? De ser ali um consultor pro lojista, de como fazer, Isso, como que ele vai ganhar dinheiro com teus produtos, isso. né? Comprovar isso, prestar contas, né? Eu gosto de nichar, eu pego um mercado, por exemplo, só de Ectos, e com o lojista eu pergunto qual é a participação desse mercado aqui, soma todos os comprimidos para pulga e carrapato que você vende,
Qual que é o lucro bruto dessa operação? 10 mil. Boto 10 mil no meu caixa. Meu compromisso aqui é levar de 10 mil para 13. Olha a linguagem que eu estou adotando na rua. Eu não vim te vender X caixas de comprimido. Eu vim tirar Muito o teu bom. lucro de 10 para Pra 13. 13. Prendi a atenção dele. Isso faz total sentido para qualquer um. Isso aí. Agora, o desafio está o time entender tudo isso. Aí a gente vai ter que entrar em Em treinamentos, né? margem de Aí a gente vai contribuição, ter que né? contratar Gilberto para ajudar a gente, Falar, o Exatamente. time. falar de formação de preço. Você falou sobre a questão do online, né? E talvez Isso. essa é uma frente interessante de se falar, né? No mercado pet, isso eu tenho estudado um pouco mais isso por causa dessa frente que a gente abriu, me exigiu aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas hoje no Brasil existe um relatório chamado Conversion. Depois eu posso até mandar para vocês publicarem para os associados. O link, porque é uma pesquisa gratuita que é disponibilizada para todo Aberto. mundo. Essa pesquisa, ela audita os sites de e-commerce de diversas categorias. Tá. E agora, recentemente, acho que foi 2018, 2019, inseriram a categoria de pet. Existem lá vários eletrodomésticos, vestuário, calçados, tal, enfim. E aí tem lá Mercado Pet. E o que essa auditagem é? Ela mostra o volume de consultas de entradas nos sites de e-commerce do segmento pet no Brasil, sites e aplicativos. Aí, assim, vou fazer assim um desafio para vocês dois, né? Quem são os 3 maiores sites que são pesquisados no mercado pet? Eu nem vou falar. Também não Nem vou me vou arriscar divulgar isso aqui nesse aqui. microfone aqui, não. Pois Não é. vou falar Então, aqui, não, Mas são sempre os porque os mesmos. 3 maiores que todo mundo sabe e tal. Então, assim, 86% das operações Nossa, é muita no coisa. e-commerce hoje no Brasil são realizadas Nesses em 3 3 sites. sites. 86%. cara, e aí eu fico assim, né? Como que nós, distribuidores, podemos ainda contribuir no desenvolvimento do mercado? Porque, por exemplo, na minha região hoje, um dos grandes oportunidades que eu tenho é dos meus clientes terem e-commerce. Pois é. A maioria Eles não tá não online, têm, né? não têm. E você vê que, assim, quem está na ponta, disparado na minha curva ABC de cliente? Os 5 primeiros, os 5 únicos que tem, entende? Alguma coisa. Alguma coisa. Eu- Então, é um canal hoje que traz não só para nós distribuidores, mas principalmente para ele, É, né? eu vou aproveitar e te trazer um convite aqui, tá? Essa marca aqui, ó, Conexão Pet Brasil, ela pertence à Andipet. Isso sempre foi um sonho nosso, né? De filiar o varejo. Nós hoje, os distribuidores do mercado, no mercado pet, dependemos do pequeno e médio varejo. A gente não vende mais para o grande. Os grandes já são atendidos direto pela indústria. Então, qual é o intuito dessa filiação, né, de desenvolver os varejistas? Tentar, né, a Andipet tentar colocar esses nossos clientes em pé de igualdade com essas grandes lojas. Eu sei que você também, né, capacita nosso time para Também. transferir É. esse treinamento para o varejo. Eu acho que seria uma grande oportunidade da gente começar esse projeto, que ele sempre está assim, para o futuro, né? Pode ser aí um que Se você próximo acha, se canal. vocês não fizerem isso, não agirem rapidamente, cada vez, quanto mais tempo passa, mais a força, né, dos grandes se estabelece, né? Então, a gente fala de 70 mil pontos de venda, não sei se esse é o número, né? 70 mil pontos de venda no Brasil, Todo mundo tem um número. 60, 70. Se for buscar lá de CNPJs abertos na Receita Federal, passa de 200 mil. Passa. Pois é, mas Né? enfim, mas vamos ser conservadores, até para não, né? Eu acho que não chega Vamos tampar os 70. microfones para a indústria não ouvir Não. esse, Sim. Bora falar em 40. Falei Vamos 40, falar tá em bom. 40. Vamos diminuir a pressão, né? Então, assim, ó. E aí você começa a fazer a conta, pô, peraí, 14%, então, está distribuído para todo o restante do mercado, cara. Então, olha o tamanho da oportunidade. Muito. E aí, qual é o cenário? Eu vou contar um pouco para vocês, rapidamente, do que a gente já identificou. Então, assim, e essa experiência, ela relata exatamente o que está acontecendo hoje com o varejo médio e pequeno no mercado pet. É assim, eu precisei comprar rapidamente um probiótico para minha cachorrinha. A gente tem uma Spitz lá que comeu besteira lá no passeio dela e fez mal e tal, não sei o que. Vou comprar, rapidinho, tá bom. Eu tô em casa sozinho, não podia sair, tava com turma atendendo e tal, pessoal. E aí eu entro rapidamente, tem uma loja a 200 metros
de onde eu moro. Tem uma loja. Só que na hora de entrar ali rapidinho e tal, quem que apareceu? O grandão. Grandão. Alguém. O que que é isso aí? Não é e-commerce, eu não tô falando do site, eu tô falando só de presença digital. Então, Se eu tivesse aberto o Instagram, esse cara tem que... Ele sabe que eu sou tutor de pet, pô. Eu tenho que... Eu abro o Instagram, eu tenho que aparecer. Tem que aparecer essa loja pra mim, que ele tá 200 metros de mim, pô. E aí eu vou lá, eu compro onde? Eu comprei no cara, lá no grandão. Por quê? Foi que me apareceu na hora, eu tava precisando resolver rapidamente. Isto é a tônica do mercado. Então, o lojista hoje, ele chega para vocês pressionando, não, porque veja bem, porque o preço do produto tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim. Só que ele não tem uma estratégia de comunicação nas redes sociais. Ele não, eu incluo também o WhatsApp, que é uma rede social também, né? Tecnicamente falando, ele é também uma rede social. Então, não há uma estratégia de comunicação. O WhatsApp geralmente é passivo, ele só recebe pedidos, não há estratégia de comunicação, ele não envia. E as redes sociais são usadas para postar 3 coisas, basicamente. Foto de produto, foto de promoção, foto de cachorrinho que ficou pronto no banho e tosa. Ponto. Só isso. Isto não engaja. Isso está longe do papel que a loja poderia ter, de uma loja, por exemplo, como sendo um agente educador, instrutor do tutor. Isso conecta. Mas... Hoje, não sei se você já tem algo pronto, mas a gente consegue pensar, então, vamos pedir um juntar os spoiler. lojistas. Vamos pedir um spoiler. Se eu conseguir juntar um grupo de lojistas. Como que a gente... Dá para fazer. Dá para fazer. Mas vamos pedir um spoiler, assim, né? Quais dicas a gente pode deixar aqui para o time convencer o nosso lojista de entrar no digital? Priscila, eu diria que a primeira coisa é assim, olha... É tanta coisa que dá para fazer. Primeiro, sabe? Assim, ó, título de sobrevivência, né? Sim. Querem sobreviver ao mercado? Pelo menos, né? É assim, arruma a forma de comunicar-se. A loja precisa sair, a loja precisa encontrar um meio de conectar emocionalmente com a pessoa, com o tutor. E como que se faz isso? Levando instrução, orientação. Vou te dar um exemplo. Você trabalha com vermífugo? Sim. Eu gosto de usar esse exemplo. É assim, ó. Eu também, tá? Ó, pronto, trabalha. Então, a maior parte dos distribuidores trabalham com vermífugo, né? A todo dica mundo é pra tem mim. endoparasicida. Então, você ouvindo aí. Ó, ao invés de mandar as imagens do produto para o lojista, ao invés de mandar foto do produto, bonitinha, tal, somente, tem que mandar isso. Tá? Só que essa imagem, ela vai se comunicar com uma fração muito pequena de consumidores. Que a gente, dentro da internet, a gente coloca assim que é em torno de, tipo assim, uma escala tem 10 usuários que são conscientes, é o público consciente, é o cara que já sabe que o animal dele precisa dos endoparasiticidas para aplicar com frequência. Então esse cara, ele vai se sensibilizar até com a foto desse produto. Mas e aquele cara, aquele tutor que não sabe exatamente e que não tem a menor ideia de como o animal dele pode... Ele está lá, por exemplo, me dá um sintoma aí de um animal que está com problema, por exemplo, por causa causada por verme. Vômito, enfim, barriga estufada. Pronto. Ele está vendo isso, mas ele não consegue criar conexão. Então, qual é a comunicação que você precisa ter com essa pessoa? Ah, entendi. Você tem que instruir esse cara. Olha, se o teu cachorrinho está com a barriga estufada, se ele está com vômito, ele pode estar com verme. Olha, olha, os vermes podem. Aí você vai sensibilizar a pessoa. Entende? Até dentro do trade, né? Identificação de lesões num banho e tosa, do que fazer, o que indicar com aquilo. Totalmente, né? totalmente. É isso aí. Isso a gente vê assim, as grandes lojas têm mais dificuldade, né? Nesse tipo de vínculo emocional. Mas é aí que está a diferença, Diego. É o que eu tenho falado. Quando essa turma agora que a gente terminou em janeiro, nós fizemos uma turma aberta. Eu abri num ensaio, na verdade, nós abrimos para chamar lojistas para participar do treinamento, né? Nós fizemos um ensaio bem pequeno, mas foi interessante porque já... E os caras ficaram encantados com isso. Uma das alunas fez um vídeo lá de instrução que ela falou assim, Gilberto, deu mais de 1000 visualizações numa cidadezinha pequena do interior do Rio Grande do Sul, sabe? Então, assim, as pessoas estão sedentas de informação. E uma coisa importante, sabe o que é? Olha só, cobertura calórica. Vocês sabem disso. Pet food é a maior cobertura do mercado pet. Então, lá de 100 casas
de 100 casas que têm animal de estimação, provavelmente algo em torno de 65%, 70% já usam alimento industrializado. Show de bola, bacana. Quando você vai para medicamento, não é a mesma história. Não. A maior cobertura é vacina. Vacina está em 40%. Quando você fala de endo e ectoparasiticida, isso cai para 25 ou 30%. Que dirá outras categorias de produtos? Que dirá, nós falamos aqui do Pet Suplemento. Group, por exemplo, Uhum. os produtos que dirá higiene e beleza? É. Então, a cobertura é incipiente. Como é que eu faço isso? Eu tenho que levar instrução. A maior oportunidade do mercado pet hoje, em relação ao incremento de venda de produtos, é a conscientização dos tutores. Leva esse cara a conhecer o que os produtos podem fazer pelo seu pet, os riscos envolvidos, ele vai se sensibilizar, sabe? Então, É um processo grande, assim, né? Eles perdem a sensação que eles têm de estar no online, vou perder uma grande fatia. Quando vai para marketplace, já perde 15, 20, 25%, né? E às vezes pet food não dá nada. Pet food talvez seja o menor markup de um pet shop das hoje. margens, E essa sensação, eu não vou para online porque eu vou perder dinheiro, não fica nada para a loja. E na maioria das vezes é uma venda que ele não ia fazer, é uma venda que não é do cliente dele que tá ali dentro Exatamente. daquela loja, né? Exatamente. Esse é um outro ponto importante, né? Porque, veja, o que eu tenho percebido, eu tenho uma frente, eu não exploro muito isso, mas eu faço algumas mentorias para gestores de vendas Tá. desse canal também. O que acontece? Eu chego no ponto de venda, eu digo o seguinte assim, ó, a loja, se você olhar para a loja, vamos pensar assim, uma loja simples, tá? Só que vende produto. Tá? Não tem pet shop, não tem clínica, tá? Só que vende produto. Tá. Então, essa loja, no meu olhar, ela tem como se fosse duas comportas. Duas comportas. Então, ela tem uma comporta que é a loja física, né, que você precisa abrir ela ao máximo para que o máximo de vazão aconteça, para que a energia seja gerada, e você tem o ambiente online. Então, se você não está 100% da capacidade nas duas comportas, você está deixando, né, de vender. Simples assim. Simples assim. Aquela sugestão do item complementar, né, no online, está levando só a ração, sugerir um item extra, você vai com essas pequenas estratégias aumentando um Totalmente. pouquinho ali o teu Totalmente. ticket médio. É isso aí. E assim, o pensamento que o lojista tem que ter é que aquilo ali é muito para diluição de custo fixo da operação dele, né? Então é um cliente novo, é um faturamento novo, por mais que com uma margem menor, né, que você perde ali para estar nos marketplaces, você perde uma grande fatia, porque eu acho que só o site, só o dele, né, o acesso vai ser mais restrito, né? Mas olha, o passo hoje ainda está nas etapas iniciais. A maior parte do médio e pequeno varejo estão nas etapas iniciais. Sim, Ainda o sim. problema está no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Entendi. Ainda está aí, Diego. Tá. Você já tem sim um grupo pequeno que já está falando de Ativo, estruturação, de buscar marketplace, de constituir um e-commerce mais robusto e tal. Já existe assim, mas é uma Tá, fatia muito muito pequeno. pequena. A maior parte das pessoas estão ainda brigando por presença digital. Uhum. Então, Aí, Gilberto, eu vou te trazer, vamos dar um passinho para dentro da distribuidora. A gente está falando da distribuidora para fora. A gente ainda percebe que o nosso time ainda não está presente no digital. Como convencer? Como construir essa conscientização neles de que é necessário estar? Por exemplo, lá na distribuidora, eu trabalho muito ativo, né? Presente no digital. Mas eles precisam ser uma corrente, né? Precisam fazer parte dessa comunicação até a loja. com certeza, com certeza. Sim, posso aprofundar um pouco na pergunta? Pode? Você tem Como convencer? treinado o time sobre isso? Não, Oportunidade. não. Assim, ó, tudo o que você quer implementado na sua equipe, é preciso que você estabeleça um mecanismo de aplicação. E detalhe, de novo, volta para a sensibilização que nós falamos agora há pouco. Sensibiliza. Cria um programa de treinamento, mas faça ele perceber que aquilo ali vai ser benéfico para ele. Aí, porque assim, quando sensibiliza, Priscila, o peso muda, sabe? Então, assim, para implementar, não existe implementação nas empresas que eu tenho visto, assim, né? A experiência da Mars, ela foi muito, muito forte nesse sentido, né? Não existe implementação se você falar numa reunião
e esperar 30 dias depois para ver se vai. Não vai acontecer, não vai. É preciso que se insira dentro da dinâmica, nas reuniões, nas conversas diárias, nas visitas ao campo, tá com a pessoa. Porque, veja, nós não podemos esquecer uma característica importantíssima de vendas externas, né, nas empresas, tanto na indústria quanto na distribuição, é que esse cara trabalha só. Ele tem a presença de algum gestor quantas vezes por mês? Qual a Aham. frequência? Percentualmente falando, dá 5% e olhe lá. Alguns não recebem visita com essa frequência mensal. Alguns estão mais distantes, né? O Diego trabalha com um estado amplo, Maior. então você não vai ter cobertura desse cara. Então, Uhum. como é que você acompanha? Você tem que estar. Então, os mecanismos, isso inclusive é uma das competências que a gente trabalha fortemente dentro do PDG. Gestão à distância. É uma competência crítica, né? Porque você tem que esse cara que está distante, ele tem que se sentir próximo. Olha o desafio, Uhum. né? Eu já investi no passado e abortei a ideia. Eu tinha um aplicativo da distribuidora para o lojista fazer os pedidos por ali, justamente porque eu não consigo estar mandando presencial o vendedor. Sim. Imagina, no estado do Pará, até pouco tempo, eu tinha vendedor que a rota dele era 1 hora de avião, Belém-Santarém, depois 5 horas de barco, Santarém e Oriximiná. E Ah, tenho clientes em Oriximiná. Imagina, mas para pensar algum vendedor de São Paulo ouvindo isso, tem que pegar avião e barco para visitar uma loja. Então, na minha cabeça, pô, vou criar um B2B meu. O que que eu uso do mercado? Não, manda teu vendedor. Não quero comprar Uhum. por isso. Eu acho que isso vai mudar, né? é, À é, medida, né, vai avançando, isso muda. Mas se explicar isso para uma indústria, o custo dessa operação, eu estou vendo, inclusive, vocês estão até mudando um pouco do tema, um movimento novo no mercado, a indústria precificando o produto lá na ponta. uhum, Então, por exemplo, você precifica um produto a R$ 10 em São Paulo, na ponta, se você construir isso de trás para frente, vai chegar um markup para o vendedor X, para o distribuidor que vai dar X. A mesma conta no Pará, no Amazonas, Norte e Nordeste, que está mais distante, são operações mais pesadas, vai ser a mesma coisa, né? E muitas das vezes o lojista também fica sufocado porque ele tem que fazer uma marcação menor. A comunicação da indústria hoje em rede social, no material gráfico, já está com preço. Então, sugestivo, mas está lá. Se a gente não pode tratar o Brasil de uma forma igual, a gente tem um país gigantesco. E não é só de uma, eu estou vendo isso de várias, é uma ofensiva de várias indústrias, assim, explicar isso para o lojista, né? Aí ele vai para o online, mas online eu não consigo vender nesse valor, aqui eu consigo, online não tem como. Assim, a gente ainda tem, não é só uma falta de conhecimento de varejo, a própria indústria não entende de custos de distribuição, sabe? Eu acho que a gente tem falta de diálogo, falta muito encontro, isso. sabe, para discutir o problema, Com foco nisso, na verdade, né? com foco nisso, Isso né? aí. É. Aí eu acho que chega assim num ponto muito sensível, né? Do quanto que sobra para o distribuidor fazer esses investimentos, desenvolvimento, Exato, capacitação, exato. treinamento. Isso é um ponto muito sensível e requer uma ajuda. É, Talvez você é, tenha ali alguma é, dica, né, de como a gente é, administrar isso, talvez puxando a própria indústria para esse é. incentivo, né? Eu acredito muito nessa parceria, sabe, Priscila? Assim, no tempo da indústria, a gente pensava dessa forma, né? E hoje eu tenho, inclusive, estimulado os nossos clientes, distribuidores e tudo mais, para que eles busquem, sim, o apoio também da indústria, né? Para ser também um agente de transformação, né? Porque sozinhos realmente fica é custoso. Não é somente a questão econômica, tem também todo o desgaste, a energia que é direcionada, né? Mas que, sem dúvida, é importante que haja Tem essa essa união conexão. aí, né? A A, indústria. a Agora, Andi- eu tenho visto assim, sabe? Pelo menos as indústrias que eu tenho atendido, elas têm feito as contratações, nos contratam para atender nacional, por exemplo. Aí entram lá 40 distribuidores, né? Então, e esse investimento é feito de forma mútua. Mútua, Então, exatamente. os dois contribuem Eu com o acho que processo, nos entendeu? últimos anos, assim, as indústrias elas têm olhado para essa tendência, né, do investimento no profissional, no desenvolvimento profissional, junto com a Exatamente. distribuidora. Eu Isso é. tô, eu tô muito feliz de observar agora esse movimento acontecendo. Eu fico feliz de ver as empresas, as indústrias e os distribuidores, né, buscando essa questão, né, do investimento em pessoas. Porque, gente, participo de uma mentoria e uma das mentoras que faz parte desse grupo, ela é brasileira, mas mora no Canadá hoje, Lilian Marins. Ela é assim, uma pessoa muito inteligente
E há pouco tempo, numa das sessões, ela colocou para a gente o seguinte, que ela estava prestando atendimento a um cliente dela nos Estados Unidos, que esse cara vinha enfrentando dificuldades, queda de faturamento e tal, tal, tal. Ela olhou a empresa toda, aquele pré, né, aquela início de processo de consultoria, e ela chega para o CEO e faz uma pergunta para ele. Qual é o negócio do seu negócio? Aí, no sentido de que ele falou, não, o negócio para mim está claro, o meu negócio essa empresa era uma empresa que vendia seguros, tal, 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 está claro que é um negócio. Aí, mas o negócio ela quis levar ele à reflexão de qual é o ponto mais importante do negócio, né? O que faz um cliente, São as marcas, são os produtos, o que faz o cliente são as decidir pelo pessoas, negócio, cara. né? São as pessoas. É. Então, se você não tiver Não é o produto no em teu si ali. DRE uma linha lá de investimento continuado, né, no teu time, você vai incorrer em problemas aí na sequência, com certeza. Gilberto, você falou em pessoas, você também tem um módulo só para desenvolvimento de lideranças dentro da Sim, esse módulo é distribuição. um módulo muito importante, inclusive, que veio por uma demanda, inclusive, de uma das indústrias, né? Inclusive, nós estamos aplicando esse módulo, é muito, muito interessante. Ele é baseado, na verdade, eu tenho uma base de formação, né, dentro da cultura da Mars e de outras empresas, onde existia um parâmetro claro de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu me preocupei foi, bom, eu preciso dar um parâmetro claro de desenvolvimento. Você precisa olhar para o seu gestor e enxergar nele quais são os pontos que ele tem fortes e quais são os pontos que eles têm de oportunidade de desenvolvimento. Bacana. Mas quais são esses critérios? Então, a gente foi buscar, dentro do conjunto de tudo que a gente aprendeu nas empresas, nós consolidamos 34 competências. Então, eu tenho lá 9 competências de vendas, 8 competências relacionadas ao negócio, outras 13, 14 que são relacionadas à gestão. Então, são competências que, assim, assim, é para gente, assim, sabe? É para quem trabalha com esse público de vendas externas, quem é gestor de vendas externas. É para o nosso nicho. E essa é uma oportunidade, inclusive, né? A indústria que nos contratou falou assim, olha, eu estou indicando os meus gestores para fazerem cursos, MBA e tal. Só que são treinamentos muito genéricos, amplos, demasiadamente amplos, e não focalizam, não levam a pessoa à prática daquilo que nós precisamos desenvolver. Então, nós criamos, então, o PDG, que é um programa de desenvolvimento de gestores, baseado nessas 34 competências. Então, nós começamos... Ele tem duas grandes fases. A primeira é o diagnóstico. Nós estamos até aplicando lá com o Felipe, da Inovate, que ele é sócio da Andipet. Legal. Então, nós fazemos o diagnóstico primeiro, onde nós identificamos, cada um faz a sua autoavaliação. Depois, os gestores fazem as avaliações desses liderados, vai até a direção. Então, a direção avalia gerentes, gerentes avalia supervisores. E, por último, nós estabelecemos com os gestores da empresa qual é o padrão esperado. Então, são 3 métricas importantes. Por exemplo, você tem lá uma competência de vendas, que é negociação e fechamento da venda, por exemplo. Então, a tua expectativa para o teu homem de vendas lá na ponta é que esse cara domine essa competência no nível 8.0, por exemplo. Uma escala de 0 a 10. 0 é não observado, não precisa para aquela função. Então, eu espero um nível 8. O teu gerente ou o teu supervisor avalia um vendedor qualquer seu em cima dessa competência e tem vários critérios dentro dessa competência, vários elementos que descrevem para você o perfil em cima dessa competência. O supervisor diz, não, esse cara está com uma nota 4. E ele próprio, o vendedor que está se autoavaliando, dá uma nota, sei lá, 7. Ou seja, ele se acha próximo do padrão esperado, só que a supervisão entende que está precisando ainda de desenvolver. E a empresa tem claro o que espera. Eu te entrego o que eu espero, você entrevista essas lideranças. Eles recebem, na verdade, um formulário, Eles vão um se material, autoavaliar, eles vão mas se você avalia autoavaliar também. e depois os gestores avaliam os liderados. Então, o diretor avalia gerente, Entendi. gerente avalia o supervisor avalia Entendi. a equipe de vendas, por exemplo. Eu não sei, eu não recebo, De por repente ele exemplo. passa uma linha e fala assim,
Tá todo mundo vendo a mesma coisa? Pronto, é isso aí. Tá. Ou não, Você né? padroniza a forma de enxergar todo mundo, entende, Priscila? Uhum. Esse é o ponto crítico dos processos. Aí você consegue, opa, agora eu sei. E aí vem a segunda fase. Nessa empresa que a gente está atendendo, a gente está fazendo agora, ao longo desse ano, o que que a gente desenvolveu, então. Aí a gente agora sabe quais são as oportunidades em termos de competências. E aí nós temos, então, um programa que fala, trabalha na mesma modalidade do curso Alta Performance, ou seja, eu entrego teoria, mas eu sensibilizo. Todas as competências são sensibilizadas. Por exemplo, tem Ótimo. uma das competências lá que é de gestão, que é coaching, por exemplo. Então, vai ter lá uma sessão onde a gente vai Muito bacana. mostrar a teoria e vai fazer eles se comportarem como coach naquele dia que a gente vai fazer. Então, Vou aproveitar mais uma consultoria aqui. Trazer mais um case meu. E o que virou de gargalo, né? Eu identifiquei uma rotatividade por falta de feedback do trabalho profissional. E aí era uma deficiência, inclusive, da liderança, né? Você fica ali naquela rotina de trabalho, não para, num fechamento de trimestre, que seja de mês, para dar o feedback construtivo, né, daquele trabalho, quais são as oportunidades de melhoria daquele profissional. E teve gente depois, outro dia eu vi inclusive um podcast que o Roberto Justus falou justamente isso. No momento que teu funcionário sai, aquilo ali vale ouro. Você perguntar para ele o que está errado dentro da minha empresa, né? Aquilo me marcou muito e hoje quando eu desligo ou quando esse subordinado pede o desligamento, eu faço essa pergunta para todos eles. E numa delas, que eu recebi ouro, foi: eu não sei se eu estou agradando. Olha que coisa. Não sei se eu estou agradando, eu não sei se eu estou fazendo certo. E aí eu recebi essa oportunidade e fui porque eu achei que eu ia ficar mais seguro lá, eu achei que aqui eu estava ameaçado. Olha o que eu estava recebendo. E aí me deu um estalo, cara, preciso desenvolver liderança aqui. E aí eu comecei a fazer esse trabalho com o time de liderança. Aí, pô, legal. Só que isso é muito profundo, né? Porque capacitar uma pessoa para dar um feedback hoje, né, entra aquela questão da liderança situacional, né? Que você tem que se adaptar para cada pessoa que está do outro lado. Não é o mesmo feedback que eu dou para Priscila, não vai ser para aquela. Enfim, eu tenho que saber como que aquela pessoa vai receber aquele feedback. Se aborda esses temas sim, também, feedback é uma das competências. Feedback é uma daquelas competência de 34 desenvolvimento. lá que você É uma identifica. competência de desenvolvimento Bacana. de pessoas. Você não desenvolve pessoas se você não tiver feedback. Você tem que. E aí nós temos, inclusive, a metodologia de feedback, né? Porque, por exemplo, no trabalho a campo, no trabalho de rua, você tem momentos adequados de você aplicar o feedback positivo, negativo. Tem o negativo que fala, né, das oportunidades de desenvolvimento e tal. Então, você tem toda uma metodologia para você trabalhar isso. Isso tem que ser positivo. Tem que ter confiança no processo, Exatamente. porque senão não acontece, E né? entre essas duas pessoas, né? Não estou Totalmente. falando de cultura de empresa, nada. Não, É não, líder totalmente. e É pessoa. liderado, Isso mesmo. né? É isso aí. Tem que ser. E assim, o resultado, o impacto disso é tão rápido, né? Impressionante. É Não, muito Diego, eu tive rápido. pessoas na distribuidora que, assim, que receberam propostas E melhores de ficou, trabalho e também já tive ficaram casos assim. porque eles se sentiam Aham, valorizados. Não, aham. aqui eu estou me É, desenvolvendo. Uhum. é. Isso não E tem olha, eu já preço. tive É, casos desses de é. prometer dobro, assim. A gente nunca sabe se o concorrente vai cobrir realmente o dobro. Mas fico porque aqui eu me sinto É bem, eu estou isso, num cara. ambiente que me desenvolve. Não tem coisa melhor se ouvir isso, É né? É, fantástico isso. muito legal. Bom, Fechamos? chegamos ao fim? Não, tem mais, Tem né? mais? Não, Tem lógico que tem, mais, né? mas daqui a pouco passa de uma hora de podcast. Gilberto, o distribuidor que gostou do nosso bate-papo, se interessou por Exato. algum desses módulos que hoje você oferece, como que faz para te achar? Como faz para te contratar? Quais são os seus Então, o nosso contatos? contato mais frequente hoje é pelas redes sociais. A gente tem, né, o perfil. Eu uso muito o perfil no Instagram e no LinkedIn para fazer as publicações. A gente tem Tua rede geração de social tá conteúdo. como, É Gilberto? Gilberto Bogado Oficial no Instagram Tá. e Gilberto Bogado no LinkedIn. E lá no YouTube eu tenho um canal que ele fala, o título dele é Sellout em Foco. Sellout em Foco com Gilberto Bogado. Inclusive, a gente gera conteúdo uma vez por semana. Tá. Toda terça-feira, às 7 horas da manhã, a gente gera conteúdo lá. E aí tem publicações que a gente acaba fazendo. Então, pode ser o contato pela rede social. Nós também temos um site específico, né, que é o selloutexpert.com.br. Então, esse site lá conta a história ali um pouco dos nossos
serviços e tal. E também através da Andipet, né? Que é a Andipet. própria, né, a Inclusive- Zuleika também dá lá uma inclusive, ajuda pra gente nos já contatos. oficialize que o associado da Andipet tem desconto. Tem, É. já, inclusive tá valendo já, viu, Tá Diego? valendo. Nos contratos que a Legal. gente já fez um contato com o Felipe, a gente já apresentou, já inseriu já um Nossa, desconto, maravilha. bem Isso legal. pra gente é fundamental. Assim, a gente quer estar com os parceiros, né, que também valorizem a associação. Reforçar para os Isso é associados, evidente, né? né? Que esse é um grande benefício por fazer parte da Exatamente. associação, né? Ter esse benefício aí na exato. contratação de serviço do Gilberto e de outros parceiros, né? Com certeza. Muito bom. Meu amigo, muito Obrigado. obrigado. Foi Mais ótimo. uma vez, né? Quem sabe a gente marca um outro encontro aí para aprofundar um tema específico. Boa, obrigado. Vamos Vai um dia sim. mais vezes. O prazer Obrigado. foi meu, uma honra estar aqui nesse começo de projeto. Eu espero realmente que vocês façam uma gestão fantástica, né, na Andipet e que consigam aí, com certeza, expandir. Se depender de mim, pode ter certeza que eu Pronto, vou indique ter total associado. apoio aí Indique para indicar. associado. Pode ter certeza. Valeu. Obrigado. Isso, valeu, Obrigado, gente. obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente.